Bom dia. A gente vai dar início à nossa aula de hoje, que eu vou fazer a correção dos exercícios, enviados na semana passada. Nós demos início ao novo capítulo sobre o conjunto dos números racionais. Até então, nós estudamos conjunto dos números naturais, depois conjunto dos números inteiros e agora conjunto dos números racionais. Eu dei uma introdução nesse capítulo e pedi para que vocês realizassem alguns exercícios para mim. Hoje eu vou estar corrigindo todos os exercícios enviados. Peço que vocês prestem bastante atenção na correção, o que tiver sido feito errado, que vocês possam ter a oportunidade de corrigir, tá bom? E tirar as dúvidas também. Na próxima aula eu vou dar continuidade ao capítulo, trabalhando as operações de adição e subtração envolvendo o conjunto dos números racionais. Então, vamos dar início à correção dos exercícios enviados. Começando a correção na página 357. Então, na página 357, tinha algumas situações para que respondêssemos todas em forma de fração. Então, a número 1, quantas aulas você tem na semana? Então, a turma de vocês, durante a semana, vocês têm 26 aulas, sendo um sexto horário. Então, vocês têm 26 aulas, sendo 5 de matemática. Então, aqui pede para vocês representarem com fração as aulas de matemática. Então, se vocês têm 26 aulas semanais, 5 de matemática, a fração correspondente será de 5, 26 avos, tá bom? Isso se refere à fração das aulas de matemática. A número 2. Que fração do ano representa um mês? Então, nós sabemos que um ano tem 12 meses. Então, a fração que representa um mês será 1/12, que eu quero saber em relação a um mês apenas. Número 3. Em um time de futebol, sabe-se que o treinador vai escalar 3 atacantes de um total de 11 titulares e 6 reservas. Os atacantes representam que fração do total da equipe? Então, primeira coisa, a equipe consta de 11 titulares e 6 reservas, incluindo os 3 atacantes. Então, o total do time é de 17 jogadores, sendo eles 11 titulares e 6 reservas. Eu quero saber qual fração representa os atacantes em relação ao total da equipe. Então, a fração, vou colocar aqui do lado. Então, a fração vai ser, se nós temos 3 atacantes, então vai ser 3, 17 avos. Porque o total de jogadores é 17, sendo 3 atacantes. Então, 3, 17 avos. A número 4. Em um almoço de domingo, uma lasanha foi dividida em 12 pedaços iguais. 4 deles foram separados para um membro da família que chegará atrasado para a refeição. Que fração da lasanha está disponível para o restante da família? Então, aqui a imagem mostra, A lasanha dividida em 12 partes.
4 partes que está aqui, ó, que estão aqui, já foram reservadas para um membro da família que vai chegar atrasado. Então, qual que foi o restante da lasanha? Então, a gente pode observar que nós temos aqui 8 pedaços reservados para a família. Então, a fração restante vai ser 8, porque eu tenho 8 pedaços aqui, né, que sobraram, 12 avos. Por que 12 avos? Porque a lasanha foi dividida ao todo em 12 partes. Vou fazer apenas uma correção aqui na número 1 da página 357. Na verdade, vocês têm sexto horário 2 vezes na semana. Então, o total de aulas de vocês são 27 aulas semanais, sendo 5 de matemática. Então, na verdade, a fração correspondente vai ser 5,27 avos. Tá bom? Eu tinha contado apenas o sexto horário sendo uma vez na semana. Na verdade, são 2, tá bom? Então, vamos corrigir aí a número 1. Vamos agora para a página 360, corrigir os exercícios do raciocínio e ação. Então, o exercício número 1 pede para a gente analisar os números da tabela e preencher com os símbolos de pertinência, né? De pertence ou não pertence, apontando se os números indicados pertencem ao conjunto dos naturais, dos inteiros e dos racionais. Então, aqui a primeira a gente já tinha feito como exemplo. Então, vamos para a próxima. 21 pertence ao conjunto dos naturais, que é um número positivo. 21 também pertence ao conjunto dos números inteiros, porque faz parte desse conjunto positivos e negativos. 21 também faz parte desse conjunto, porque o número 21 pode ser escrito na forma de fração, né? Todo número que pode ser escrito na forma de fração faz parte do conjunto dos números racionais. Próximo. Menos 0,75. Não pertence aos números naturais, porque além dele ser negativo, ele também é decimal, então não faz parte desse conjunto. Não pertence ao conjunto dos números inteiros, porque números decimais não faz parte desse conjunto, e pertence ao conjunto dos números racionais, porque números decimais podem ser escritos na forma de fração, portanto, faz parte do conjunto dos racionais. Próximo, 4/5 não pertence aos naturais, porque é um número fracionário. Não pertence aos números inteiros, porque também é um número fracionário e não faz parte desse conjunto. E pertence ao conjunto dos racionais, porque frações fazem parte desse conjunto. Menos 52. Não pertence aos naturais, porque ele é negativo. Ele pertence aos inteiros e pertence aos racionais, porque números negativos podem ser também escritos na forma de fração. 200. Pertence aos naturais, pertence aos inteiros e pertence aos racionais. Aqui é uma dízima periódica, que é um decimal infinito e periódico, ó, o período é 2. Então, ele não pertence aos naturais, porque não temos dízimas periódicas nesse conjunto. Não pertence aos inteiros, porém, ele pertence aos racionais, porque uma dízima periódica pode ser representada na forma de fração.
Exercício número 2. Escreva na forma de fração cada um dos números racionais a seguir. Então, a letra A, 0,25. Então, quem que vai ser o meu numerador? Esse número aqui sem a vírgula. Então, vai ficar 25. Como ele tem duas casas decimais, ó, depois da vírgula eu tenho duas casas decimais. Portanto, meu denominador vai ser 100. Então, é 25 centésimos. Na letra B, quem que vai ser o meu numerador? Esse número sem a vírgula, 21. E quem que vai ser o meu denominador? Aqui tá a vírgula, depois dela só tem uma casa decimal. Então, portanto, meu denominador vai ser 10. 21 décimos. Letra C. Menos 3 inteiros e 771 milésimos. Quem que vai ser meu numerador? Esse número sem a vírgula. Então, menos 3.771. O denominador, aqui tá a vírgula, depois dele tem 3 casas decimais. Portanto, vai ser 1000. O número de casas decimais é a quantidade de zeros que eu tenho no denominador. A letra D, eu fiz como exemplo lá na minha aula. É uma dízima periódica simples. O período é 4, ou seja, é o número que se repete. Então, quem que vai ser o meu numerador? O meu período, no caso, 4. Como é formado apenas de um algarismo, eu vou usar apenas 1/9, 4 nonos. Se eu pegar a calculadora aqui, ó, e dividir para vocês verem, ó, 4 dividido por 9. Vai dar a dízima periódica, ó, 0,4444, que é justamente a que está aqui na letra D. Agora, a número 3. A número 3 pede pra gente ler as informações e assinalar a resposta correta. Então, vamos lá. Primeiro, todo número inteiro é racional. Isso daí é verdadeiro. Número 2. Peraí, marquei no lugar errado. Aqui em cima, ó. Verdadeiro. Vou arrumar aqui. Número 2. Todo número racional é inteiro. Aqui já é falso. Porque nem todo número racional é inteiro. Por exemplo, as frações são números racionais e não fazem parte do conjunto dos números inteiros. 3. Toda dízima periódica é um número racional, verdadeiro. Então, ficou a número 1 e a número 3 corretas. Onde que está mostrando essa opção? Na letra C. As afirmações 1 e 3 estão corretas. Então, vamos assinalar aqui a letra C. Número 4. Represente as frações na forma de número decimal. Então, a letra A também eu tinha feito como exemplo lá na aula, mas eu vou fazer de novo. Então, 5 meios na forma de decimal, então eu vou dividir 5 por 2. 5 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4, subtraindo sobra 1. Não tem ninguém para baixar, compensa com 0 e uma vírgula. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Não sobrou nada. Então, em forma de decimal é 2,5. A letra B nem precisa de cálculo. Por quê? Se eu tenho aqui, ó, no denominador, né, o 1000, que é composto de 3 zeros, quer dizer que depois da minha vírgula tem que ter 3 casas decimais. Como o numerador já é 10, para 3 casas decimais eu vou completar com um zero aqui na esquerda. Então, é como se eu colocasse ele aqui no final e contasse 3 casas, ó.
uma, duas, a terceira completo com zero, vírgula não fica sozinha, completo com zero novamente. Então, como tem 3 zeros, depois da vírgula tem que ter 3 casas decimais. Letra C, 16 quintos. Para eu descobrir 16 quintos na forma de número decimal, eu preciso dividir 16 por 5. 16 por 5, 3. 3 vezes 5, 15. Subtraindo, sobra 1. Quero continuar dividindo, compensa com 0 e uma vírgula. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Subtraindo, não sobrou nada. 3,2. Então, 16 quintos na forma de decimal é 3,2. Na letra D, é menos 52 dozeavos. Então, vai dar um número negativo. Para eu saber, eu vou dividir aqui do ladinho, ó. 52 dividido por 12. 52 dividido por 12, 4. 4 vezes 12, 48. Subtraindo, vão sobrar 6. 4, desculpa. Aí eu não tenho ninguém para baixar. Aí eu compenso com 0 e uma vírgula. 40 dividido por 12, 3. 3 vezes 12, 36. Subtraindo, vai sobrar 4. Aí eu vou compensar com 0 de novo. Virou 40 de novo, tá vendo? Igual aqui. Aí vai dar 3 de novo, que vai dar 36. E vai sobrar 4 novamente. Então, isso daqui é um decimal inexato, cujo período é 3, porque vai dar 3, 3, 3, sempre aqui nas casas decimais. Então, é uma dízima periódica. Então, aqui vai dar menos 4,333 e reticências, porque é uma dízima periódica, tá bom? Correção da página 362, do raciocínio em ação. Número 1. Represente os números em uma reta numérica. Então, aqui foi me dado 4 números para representar na reta. Então, já desenhei a reta aqui, olha, né? A reta numérica, as setinhas nas pontas, né? Para indicar que é infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda. O zero, né? A origem da reta. Números positivos para a direita, os números negativos para a esquerda. Então, primeiro, menos 2,5. Então, menos 2,5 está entre o menos 2 e o menos 3. Exatamente aqui no meio, ó. Então, essa reta aqui, ela é... Deixa eu só colocar uma cor diferente aqui. Então, aqui, ó, né, bem no meio, vai ser menos 2,5. Próximo, 5 quartos. Então, 5 quartos, vamos transformar em decimal primeiro, ó. Fazer o cálculo aqui embaixo. Então, vou dividir 5 por 4. 5 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. Subtraindo, sobra 1. Não tem como continuar, não tem ninguém para baixar, compenso com 0 e uma vírgula. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Subtraindo, sobram 2. Quero continuar dividindo, compenso com 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Subtraindo, não sobrou nada. Então, aqui, 5 quartos na forma de decimal, 1,25 positivo. Então, 1,25 está entre o 1 e o 2. 1,25 é aproximado a 1,2. E 1,2 aqui na reta numérica vai estar aproximadamente aqui, bem pertinho do 1.
Então, aqui é a fração 5 quartos. Agora, 0,4. O 0,4 positivo está entre o 0 e o 1. O 0,5 é bem no meio, então o 0,4 vai estar um pouquinho antes aqui do meio, ó. Então, aqui vai ser 0,4. E agora a fração menos 2 terços. Então, vamos dividir 2 por 3 aqui primeiro. 2 dividido por 3. 2 não dá para dividir por 3. Compensa com 0, compensa com uma vírgula. Vírgula não fica sozinha, eu ponho 0 aqui para não ficar sozinha, né? 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Subtraindo, vão sobrar 2. Aí eu compenso novamente com 0. Virou 20 de novo, igual aqui. Então, vai dar 6 de novo. 6 vezes 3, 18. Subtraindo, vai sobrar 2. Caiu compensando com 0, vai virar 20 de novo. Então, aqui vai ser uma dízima periódica. Então, arredondando para uma casa decimal, 0,6. Então, só que é negativo. Então, fica entre o 0 e o menos 1. 0,6 seria um pouquinho para frente da metade. Então, seria mais ou menos aqui. Quem que vai ser aqui? Menos 2 terços. Agora, número 2. Os pontos A, B, C e D representam quais números na reta numérica? Então, vamos primeiro, eu já fiz a primeira como exemplo também, né, na minha aula. Então, aqui, a letra A, B, C e D. Então, a letra A fica entre o 0 e o menos 1. Então, vai ser um número negativo. Aqui é 0, 0,1, 0,2. 0,2, 2 décimos. A letra B. A letra B fica entre o 0 e o 1, então é positivo. Aqui é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Positivo, 6 décimos. A letra C está entre o 1 e o 2. Então, aqui é o 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Então, a letra C, 1,5. A letra D está entre o 2 e o 3. 2,1, 2,2. Também positivo. Correção da página 364. Raciocínio e ação número 1. Calcule o módulo ou o valor absoluto dos números. Então, o módulo é a distância do número até o zero. Então, na letra A, módulo de menos 10 terços. Se contarmos do menos 10 terços até o zero, a distância vai ser de 10 terços. Módulo de mais 5 17avos. A distância até a origem é 5 17avos. Sempre vai ser o mesmo número, porém positivo, tá? Porque a distância não tem como contar de forma negativa. Então, vocês nem precisa colocar sinal. Na letra C, módulo de 0,31. Então, vai ser 0,31. 31 centésimos. Letra D. Na letra D, aqui é um número misto. Menos 2 inteiros e 3 sétimos. A distância desse número misto até a origem vai ser 2 inteiros e 3 sétimos. Então, o conceito de módulo, ele é bem tranquilo, né? Então, aqui, número 2. Indique qual o menor número racional em cada caso.
Então, na letra A, nós temos aí menos 0,60 e menos 0,75. Qual é o menor desses dois números? Menos 0,75. Por quê? Porque ele está mais próximo do zero. Na letra B, 3/5 ou 2/3. Então, gente, quando for assim, vocês podem fazer por MMC ou podem fazer em forma decimal. Vou fazer na forma decimal aqui. Então, eu vou dividir 3 por 5 e 2 por 3 para a gente ver aqui quanto que vai dar. Então, ó, 3/5. 3 dividido por 5. 3 dividido por 5 não dá. Compensa com 0, 0 e uma vírgula. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Então, aqui deu 0,6. Agora, vamos fazer dos 2/3. 2 dividido por 3. 2 dividido por 3 não dá. Compensa com 0, 0 e uma vírgula. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Subtraindo, sobram 2. Compensa com 0. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Subtraindo, vai sobrar 2 de novo. Então, aqui é uma dízima periódica. Então, é 0, 6, 6, 6 infinitamente, né? Então, aqui vai ser 0,66. É uma dízima periódica, não tem fim. Então, qual dos dois é menor? Então, nesse caso, menos 3/5, porque ele é um decimal exato, vai dar exatamente 0,6. Ao contrário desse, que deu um número infinito, né? Então, tem como determinar o fim desse número. Então, o menor deles, 3/5. Na letra C, menos 1/5 ou menos 0,15. Então, eu vou dividir aqui, ó, 1 por 5 para ver quanto que vai dar. 1 dividido por 5. Não dá, compensa com 0, 0 e uma vírgula. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Então, deu 0,2. Então, essa fração aqui é menos 0,2. Então, qual que é menor? Menos 0,2 ou menos 0,15? Então, nesse caso, vai ser menos 0,2. A fração menos 1/5. Por quê? Porque quanto mais próximo do zero, maior é esse número, né? Então, como a gente quer o menor, vai ser menos 0,2. Na letra D, 124 milésimos ou 1/8. Então, vamos dividir 1 por 8 aqui para ver a forma decimal. 1 dividido por 8 não dá, compensa com 0, 0 e uma vírgula. 10 dividido por 8, 1. Que vai dar 8, subtraindo sobram 2. Compensa com 0, 20 por 2, 20 por 8, 2. 2 vezes 8, 16. Subtraindo, vai sobrar 4. Aí, aqui dá para continuar dividindo, né? Que aí, compensa com 0, vai dar 40, que vai dar 5, ó. Ficou apertadinho porque não tinha espaço. Mais 5 vezes 8, 40. Então, deu 0,125. Então, esse decimal, essa fração corresponde a 0,125 na forma decimal. Então, quem que é menor? 0,124 ou 0,125? 0,124. 124 milésimos. Então, agora, o exercício 3. Aqui fala, né, que o Wesley foi a uma loja comprar um sapato que custava R$122. Seu irmão Wilson também foi a uma loja e brincou com seu irmão dizendo que o tênis custava R$366, 366 terços de reais. O que podemos concluir no preço do tênis nas duas lojas? Então, uma fração nada mais é que uma divisão. Então, se a gente dividir 366 por 3, né? 363 dividido por 3, ó,
3 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3, sobra nada. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6, subtrair, não sobra nada. Abaixo o outro 6, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6, não sobra nada. Então, o tênis na outra loja também custa R$122. Então, o que nós podemos concluir? Que o preço é o mesmo nas duas lojas. Os dois custam R$122. Agora, a última questão. Organize as frações em ordem crescente. Então, aqui eu tenho 4 frações, ó. Eu vou fazer com MMC, que eu gosto de fazer, fica mais fácil para analisar. Então, aqui eu tenho 4 frações, ó. 4 sétimos, menos 2 terços, 1 quarto e menos 9 quintos. Vou fazer com MMC, tá? Como eu tenho 4 frações, eu vou ter que achar o mínimo múltiplo comum das 4 para achar a fração equivalente. Então, eu vou fazer aqui o MMC de 7, 3, 4 e 5. Vou fazer aqui no cantinho da minha apostila, ó. MMC de 7, 3, 4 e 5. Vou decompor em fatores primos. Dá para dividir o 4 por 2. Então, 7 não dá copia, 3 não dá copia, 4 dividido por 2, 2. 5 não dá copia. Ainda dá para dividir esse por 2. Então, vamos continuar aqui por 2. 7 não dá copia, 3 não dá copia, 2 dividido por 2, 1. E 5 não dá. Agora, o 3 dá para dividir por 3. 7 não dá copia, 3 dividido por 3, 1. Esse aqui já chegou no 1, só copiar. Esse aqui também não dá, só copia. Agora, dá por 5. 7 não dá copia, esse 1 já chegou, 5 por 5, 1. Agora, só dá para dividir por 7. 7 por 7, 1. Todos que já chegaram no 1, basta copiar. E aqui a gente multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. E 60 vezes 7, 420. Então, o MMC aqui vai ser 420. No denominador de todos, ó. Aí, eu divido pelo de baixo, divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 420 dividido por 7, 420 dividido por 7, 60. 60 vezes 4, 240. 420 dividido por 3, 140. 140 vezes 2, menos 280. 420 dividido por 4, 105. 105 vezes 1, 105. 420 dividido por 5, 84. 84 vezes 9, menos 756. Então, aqui eu tenho as frações que são equivalentes a essas aqui de cima. Então, pede para fazer em ordem crescente, do menor para o maior. Então, os menores são os números negativos. Como aqui os denominadores estão iguais, basta eu olhar no numerador. Então, quem que é menor? Menos 280 ou menos 756? Menos 756. Quanto mais longe do zero, menor esse número é. Então, é equivalente a menos 9 quintos. Então, a primeira fração vai ser
menos 9/5. Depois, a segunda fração vai ser menos 280/420, que corresponde a menos 2/3. Essa daqui é a segunda fração. Depois eu tenho 240/420 e 105/420. Quem que é menor? 105. Por quê? Porque o numerador, quando é positivo, né, vai ser essa daqui que vai ser a menor. Então, essa aqui vai ser a terceira e essa daqui vai ser a quarta. Então, vamos olhar lá qual que mostra isso. Menos 9/5 vai ser a letra B, ó. Menos 9/5, menos 2/3, 1/4 e 4/7. Então, essa daqui é a sequência que mostra a ordem crescente. Então, essa foi a aula, né, com a correção dos exercícios. A próxima aula a gente vai começar as operações envolvendo os números racionais. Espero que tenham entendido, né, todas as atividades, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Beijos e até a próxima aula.